Oi, gente, voltei, meu Deus, de muito tempo pra cá, não sei quanto tempo passou, mas tô de volta. Gente, aqui já desde o início do vídeo eu quero pedir a vocês perdão por qualquer barulho, tá? E se vocês ouvirem aí muito barulho e tudo mais, eu moro assim, vizinho com muitas pessoas e também próximo de uma avenida, então tem muito barulho mesmo. Então eu peço desculpa já aqui desde o início, tá? Pra vocês ficarem cientes. Gente, assim, o intuito do canal dessa vez vai ser um pouco diferente. O que eu quero trazer pro meu canal não é só questão musical, mas eu quero também contar aqui pra vocês um pouco da minha história, um pouco dos testemunhos e livramentos que Deus já fez na minha vida. E também quero trazer pra vocês vlog, né, de alguns possíveis eventos, né? Então quero trazer isso pra vocês também, pra vocês ficarem um pouquinho mais pertinho de mim e eu um pouco mais pertinho de vocês. Gente, olha, quero agradecer a vocês por estarem aqui, né? Desde já peço que curtam e compartilhem este vídeo. Para reiniciar este canal, eu gostaria de contar aqui livramentos. Neste episódio, neste vídeo, eu gostaria de contar para vocês um livramento que Deus já trouxe sobre a minha vida. Sim, gente, a gente sabe que Deus sempre nos dá livramento de muitas coisas. E eu senti-me tocada já há muitos dias mesmo, de poder trazer para vocês esses testemunhos, né, que Deus já fez na minha vida. Quero começar contando aqui pra vocês um livramento que o Senhor me deu. Na verdade, vou contar assim três, porque vocês vão entender o sentido do porquê esses três vão estar neste vídeo, né? O primeiro era quando eu estudava no fundamental e eu estava indo para uma aula de educação física. Normalmente eu não gostava de ir, mas como tinha que ir, né, obrigatoriamente, para você ganhar pontuação, nota, essas coisas, eu tinha que ir. Às vezes nem que fosse pra ficar olhando, mas eu tinha que marcar presença. E neste dia eu não tinha ninguém pra ir comigo. Normalmente eu sempre ia com alguma amiga que também ia, mas nesse dia, não. Nesse dia, gente, eu simplesmente fui sozinha. Eu tinha por conta ali de uma faixa etária de 12 anos, 11 anos, por aí, tá? E eu lembro quando eu estava indo a caminho da escola, e simplesmente um homem tava indo na mesma rua que eu e eu tava sozinha nessa rua. Simplesmente sozinha, tava super deserta a rua. E ele mandou eu subir na bicicleta dele. Eu lembro, era um senhor assim de, não sei, uns 50 anos, né? E ele mandou subir na bicicleta. Gente, eu tava sozinha, não tinha um pé de cristão na rua. E eu disse que eu não ia subir. Eu não vou. E ele pegou e mandou eu subir. E ele foi me seguindo praticamente até o caminho da escola. Só que nisso, gente, também eu acho que foi Deus, porque eu sou daquelas pessoas que às vezes tomam um susto, ou então um baque ali na hora, eu fico um pouco paralisada, não sei vocês, mas eu fico um pouco paralisada. E aí eu lembro que eu corri, com todas as minhas forças, eu corri até chegar à escola. Gente, eu cheguei assim super ofegante, e eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse conseguido correr naquele dia. Sinceramente, gente, eu não sei, só Deus sabe. E aquele homem ficou, tipo, ali, perto da escola, olhando pra onde é que eu ia, né? E quando ele viu que eu entrei dentro da escola, ele foi embora. Graças a Deus. E o segundo livramento que o Senhor me deu foi quando eu estava voltando também da escola, só que era no ensino médio já. E, gente, não que não tenha dado outros livramentos, o Senhor não tenha me dado outros livramentos também no fundamental, mas esse vai ser para um outro vídeo. Mas eu quero contar esses porque esses têm a ver com coisas que você sabe que, obviamente, eu talvez não, possivelmente não estaria mais aqui, né?
E eu lembro quando eu tava voltando da escola, no ensino médio, e também era um horário que não tinha muita gente na rua, eu tinha saído cedo, acho que era período de prova, e eu tava vindo só, gente, caminhando sozinha, voltando pra casa, e eu lembro que um carro com 4 caras pararam ao meu lado e mandaram eu entrar. E eu não entrei, também não entrei, eu disse que não. Eu não sei de onde que vinha essa coragem de eu falar não, de responder, entende? Eu não sei, mas eu disse não. E eles insistiram, abriram a porta, uma ameaçou de descer e me puxar pra dentro do carro. Gente, eu não, eu passei pro outro lado da rua, E eu acho que foi o anjo do Senhor, eu acho não, foi o anjo do Senhor, gente, que espantou aqueles homens, porque eles tinham tudo pra me pegar. Eram quatro caras, eles tinham tudo pra me pegar e me levar. E simplesmente eu passei pro outro lado da rua. E eles olharam e fecharam a porta e foram embora. E, gente, esse pra mim também é muito, sabe? Eu digo, meu Deus, foi Deus purinho, demais. Nesse segundo que eu contei, gente, obviamente era um sequestro. Eu ia ser sequestrada, né? E no terceiro também foi uma tentativa de sequestro que eu sofri. Eu também tava voltando de uma aula, só que, nossa, vai dizer, nossa, tu já tem uma sorte de voltar de aula e acontecer isso. Gente, mas essa aula já era de curso, né? Não era mais voltada pra escola porque eu já era adulta. Então, eu já tinha, assim, uns 22 anos, na época, uns 22 anos. Nossa, nem tem quantos anos? Tu parece tão nova, só parece. Enfim, gente, eu tinha por faixa etária de 22 anos, 21. E eu lembro que na época eu tava voltando de uma aula também, entrando na rua da minha avó, que nesse tempo eu não tava vindo pra casa, eu tava estudando por lá, porque o curso era mais perto de lá. E minha mãe deixou eu ficar por lá pra mim ficar indo pras aulas, né? E eu lembro que eu vim entrando na rua, um homem de carro, um senhor assim, não sei, de meia idade. Ele também veio, abriu a porta, mandou eu entrar, e a rua, gente, era em pleno meio-dia, não tinha ninguém na rua. Não tinha um ser humano na rua. E eu comecei a orar ao Senhor, porque eu sabia que eu ia ser levada. Eu ia ser levada. Minhas pernas já estavam pesadas. Eu estava andando, parecia que eu não ia sair do canto. E, gente, eu comecei a orar. E eu comecei a pedir a Deus: Senhor, por favor, envia alguém, faz alguma coisa por mim, Senhor. Esse homem vai me levar. E eu me desesperei de verdade. Eu lembro que ele abriu a porta. Ele veio na contramão da rua, gente. Ele entrou pela contramão só pra poder me levar, né? E eu disse que eu não ia entrar. E ele parou o carro, assim, mais na frente. Ele foi mais na frente, assim, dos meus passos, né? E parou e abriu a porta e disse: entra agora. E eu disse: eu não vou entrar. E eu continuei andando por cima da calçada. E eu lembro que pelo último momento, assim, da minha oração, eu disse assim: Senhor, vai ser agora? Ou o Senhor me tira daqui, alguma coisa acontece, envia alguém, ou este homem vai me levar. Gente, em pleno meio-dia, olha só, Deus ouve a oração, viu? Deus ouve a oração. Não duvide disso. Se você pede com fé, o Senhor lhe ouve. E eu lembro que em pleno meio-dia, gente, o sol muito quente, uma senhora sentada na calçada, numa cadeira. E qual era o sentido de uma pessoa sentar em pleno meio-dia no sol da calçada dela e ficar lá? Foi Deus, enviou aquela senhora. Eu corri até aquela senhora, gente, eu não sei como eu arrumei força, eu corri até aquela senhora e falei toda a situação pra ela. Eu disse: olha, esse homem quer me pegar e tudo mais. E aí, quando ele viu que eu entrei dentro dessa casa, porque essa senhora me colocou pra dentro, me deu água e tudo mais, gente, a reação dele foi tipo assim: que ela mora bem aí, né? Eu não vou ficar aqui não. Foi embora. Ele simplesmente foi embora. O marido dessa senhora ficou olhando pra ver, né, se via a placa, mas não viu, mas viu o carro indo embora. E eles se compadeceram da minha situação e foram me deixar até a casa da minha avó, praticamente, gente. Foi assim, muito Deus mesmo. E é isso, gente. Eu queria começar o canal de uma forma diferente. Eu queria trazer pra vocês esses livramentos que o Senhor me deu, porque até hoje eu sou grata, gente. Só Deus sabe as outras coisas que eu também já passei.
que eu digo, Senhor, se não fosse a tua mão, aqui eu não estaria. E é isso, gente. Eu queria trazer para vocês esses livramentos e também dizer para vocês que não deixem de orar. Onde vocês andarem, não deixem de orar ao Senhor pedindo livramento, porque Ele ouve e Ele atende. Amém? Um beijo no coração de vocês e não percam os próximos vídeos que eu irei postar aqui no canal, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês.